Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Porto Alegre já conta com mais uma unidade psiquiátrica de atendimento aos jovens dependentes químicos. Na última terça-feira, foi inaugurada a ala Jovem Saúde do Hospital Porto Alegre. A estrutura foi construída em parceria entre a Prefeitura da capital e a Associação dos Funcionários Municipais, entidade mantenedora do hospital. Os recursos são oriundos de verbas do Ministério da Saúde. A ala vai contar com 8 leitos de internação e 1 de observação. O espaço será destinado ao tratamento de dependentes químicos de 12 a 14 anos. O serviço vai estar disponível ao Sistema Único de Saúde. Geralmente os hospitais não oferecem leitos para essa faixa etária. Ou é para crianças abaixo de 12 anos ou para adolescentes acima de 16, 18 anos. Então essa faixa etária existia um vazio. Então, Porto Alegre está ampliando os leitos para essa faixa etária de 12 a 14 anos e com isso nós vamos conseguir atender melhor a demanda dos pacientes com dependência química, eventualmente com alguma outra situação de saúde mental, alguma doença de saúde mental. Os pacientes vão ser encaminhados pelas unidades de saúde e centros de atendimento psicossociais de toda a cidade. Segundo o vereador Dr. Tiago Duarte, esses serviços de tratamento às crianças e adolescentes usuários de drogas têm grande demanda na capital. Para o parlamentar, a unidade servirá como referência na recuperação de jovens dependentes químicos. Acho que é uma grande iniciativa. Eu acho que é uma unidade modelar, como nós estamos vendo aqui, com câmera de segurança, com todo o atendimento global ao paciente, ala para desenvolver atividades lúdicas, atividades complementares, e isso, sem dúvida nenhuma, emanando para toda a cidade, pode significar um grande acréscimo no atendimento desse adolescente, infelizmente vitimado pela questão do crack. O presidente da Câmara, vereador Mauro Zacher, reconheceu a iniciativa do município. Ele enfatizou que os parlamentares vão acompanhar o trabalho do Executivo para a criação de mais vagas nesta área. Parabéns, o município está fazendo a sua parte e principalmente a Câmara, que está aqui acompanhando e cobrando permanentemente do Executivo para que possa avançar, porque sabemos que, embora a Prefeitura está lançando aqui no Hospital, né, Porto Alegre, né, há necessidade de mais leitos. Né? Droga tem que ser tratada na prevenção e também como a ótica da política pública de saúde. Então, estaremos aqui acompanhando, mas ao mesmo tempo comunicando à população que esse é um avanço fundamental para a cidade. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, afirmou que o objetivo é ampliar o número de leitos na capital e criar iniciativas para a prevenção ao uso de drogas. Nós pretendemos ampliar o número de leitos que a cidade oferece, pretendemos também ampliar o número de oficinas, porque não queremos simplesmente atender em última instância, como é este caso, mas buscarmos toda uma política de prevenção, através da Secretaria Municipal da Juventude, através da Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal do Esporte. Nesta semana, o grupo de trabalho que discute a revisão do Código de Posturas da capital definiu o cronograma para o primeiro semestre do ano. A criação de uma comissão especial para debater a revisão do Código de Posturas de Porto Alegre deverá ser aprovada nos próximos dias. O grupo de trabalho, que hoje já discute o tema, passará a fazer parte desta comissão, juntamente com os vereadores. A previsão é de que no dia 10 de abril, às 19 horas, ocorra a instalação, num evento que deverá trazer a Porto Alegre um palestrante nacional para falar sobre democracia. Vamos lançar a comissão especial no dia 10 de abril, no plenário Otávio Rocha, com uma palestra trazendo um palestrante nacional, talvez o professor e filósofo Roberto Mata, se a agenda dele assim for possível, se não for ele, outro. E vamos lançar também no dia 10 um cronograma, com ampla divulgação pela TV Câmara, pelos jornais, pelas redes sociais, dos temas a serem debatidos. A ideia é que as reuniões ocorram todas as terças-feiras à noite, com a participação de especialistas no assunto, parlamentares e técnicos do Executivo. A cada semana serão tratados temas como logradouros públicos, meio ambiente, segurança e trânsito. Vamos trabalhar o ano todo, é um ano de eleição, mas é um ano de trabalho. Bom, e a próxima legislatura vai receber um anteprojeto, debater com a população. Bom, e no final de 2013, se for a vontade do povo de Porto Alegre, nós mudarmos, né, o Código de Convivência, traduzindo para a população, né, uma vida melhor para todos nós.
Ao final da reunião do grupo de trabalho foi apresentado o projeto Amor por Porto Alegre, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Mercado do Departamento de Marketing da Unicinos. O projeto se constitui numa pesquisa que vai identificar os maiores problemas e o que pode ser feito para melhorar as condições de vida dos moradores da capital gaúcha. O foco está nos modos de vida dos porto-alegrenses e maus hábitos que podem e devem ser modificados em prol da vida comunitária, como jogar lixo no chão e respeitar as regras de trânsito. A participação popular também será incentivada através das redes sociais. São dois grandes objetivos. O primeiro deles é identificar temas que são caros à comunidade, à população de Porto Alegre. Sejam eles problemas, conflitos, sejam virtudes da cidade, tentando identificar assuntos que são importantes e que podem auxiliar a alavancar uma melhor convivência, uma melhor relação das pessoas com a cidade. E o segundo objetivo é identificar pessoas, atores-chave, que são capazes de melhor disseminar e repercutir esses temas, esses assuntos, essas boas práticas. O prazo para a realização da pesquisa até a apresentação dos resultados é de 150 dias. O projeto faz parte das ações promovidas pela Unicinos para se aproximar dos porto-alegrenses. Na Semana da Mulher, a Câmara Municipal promoveu diversas atividades. No dia 8, as funcionárias que chegavam na casa de manhã eram surpreendidas com uma homenagem. As servidoras receberam bombons e uma cartilha desenvolvida pela Comissão de Direitos Humanos com informações sobre os direitos das mulheres. Os mimos foram entregues pelas vereadoras da casa, que passaram por todas as salas do Legislativo. Na tarde, durante a sessão plenária, foi debatido o tema violência doméstica. A promotora popular da ONG Temes, Assessoria Jurídica de Gênero, Maria Guaneci Ávila, e a coordenadora geral da Associação Ilê Mulher discutiram sobre o atendimento às vítimas. Em Porto Alegre, são registradas em média 50 ocorrências por dia de agressão contra a mulher. Durante o período de comunicações, foi enfatizada a importância da criação de um centro de referência para dar assistência às vítimas de violência doméstica. O centro de referência, ele faz parte da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque é a porta de entrada é um espaço de entrada para as mulheres buscarem o seu rompimento com o ciclo da violência, porque a gente sabe que se ela não receber o atendimento jurídico, da assistência social, da psicologia, ela é uma mulher que vai permanecer dentro da sua casa continuando sofrendo a violência. A representante da ONG Temes relatou que a organização precisa de um espaço público para a realização do trabalho das promotoras populares. Elas dão informações sobre o acesso à justiça às mulheres que sofreram violência. Hoje nós não estamos atuando em nenhum espaço desses em Porto Alegre. Se o poder público se sensibilizar, procurar Temes, olha, nós temos um espaço que as promotoras podem trabalhar, acolher as mulheres gratuitamente, com certeza a Temes e as promotoras vão acolher e vão assumir, vão desenvolver o seu trabalho, que é tão importante. E até o final do mês está aberta a mostra Anísia Floresta, uma mulher à frente de seu tempo. A exposição foi criada pelo projeto Memória da Fundação Banco do Brasil. Os 16 painéis de fotos e textos contam a história da escritora, professora e precursora dos ideais feministas do Brasil. Ela nasceu em Papari, Rio Grande do Norte, mas viveu em Porto Alegre de 1833 a 1837. A exposição pode ser visitada até o dia 30 de março, de segundas às quintas-feiras, das 9 horas da manhã às 6 da tarde e nas sextas das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Já estamos em uma época do ano que sempre gera muitas dúvidas e confusão: a declaração do imposto de renda.
Por isso, hoje recebemos Ricardo Diffenteller, que é auditor fiscal da Receita Federal. Ricardo, bem-vindo aqui ao estúdio da TV Câmara. Obrigado. Ricardo, para a gente começar a nossa conversa, qual é o prazo para a entrega deste ano? Bom, o prazo para entrega das declarações é o último dia de abril, né? 30 de abril, e as declarações podem ser entregues pela internet até o último segundo antes da meia-noite. Perfeito. E o pessoal sempre deixa para a última hora. Olha, isso é inegável, nos últimos 2, 3 dias há um afluxo muito grande de entregas de declarações. Esse ano a gente teve um fenômeno interessante, que a Receita inovou e passou a disponibilizar o programa antes do início do prazo de entrega. Então, quando chegou o dia 1º de março, que começou a entrega das declarações, muitas pessoas já haviam baixado o programa e feito a sua declaração. Então, no primeiro dia, houve um número bastante significativo de declarações, em torno de 250 mil no país. Então, essa iniciativa foi até favorável para dar mais tempo para as pessoas fazerem a declaração. Então, a gente acredita que não vai haver problema de sobrefluxo nos últimos dias, né? Perfeito. E o que muda para este ano na declaração? Bom, a tabela progressiva, os limites de isenção foram corrigidos em 4,5%. Houve algumas mudanças em relativas às doações para os fundos estaduais e municipais da criança e do adolescente. Essa alteração, foi feita uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, que alterou a possibilidade de doação para esses fundos, permitindo que o contribuinte faça sua doação até na entrega da sua declaração, no limite de 3% do imposto apurado. O que é bastante interessante porque na situação anterior a pessoa tinha que fazer a doação até o último dia de dezembro. Então ela tinha que desembolsar aquele recurso, né? E agora não. Você acha que vão aumentar as doações? Olha, acredito que sim, porque é sempre um estímulo, né, para essas doações, o fato de a pessoa não ter que adiantar aquele recurso, né? Bom, todo ano se fala nisso, mas todo ano as pessoas se perguntam: quem deve declarar o imposto de renda? Bom, diferentemente do senso comum, né, existem várias condições de obrigatoriedade, não apenas uma, que é estar além do limite mínimo de entrega. E essas condições, elas são independentes. Então, eu costumo dizer, a pessoa pode não ter tido renda nenhuma no ano, mas, por exemplo, se ela tem um imóvel no valor de 350 mil reais, ela está obrigada. Então, é importante atentar para todas as condições de obrigatoriedade. Então, as condições são as seguintes. Em primeiro lugar, a que atinge o maior número de pessoas é a situação em que o contribuinte teve rendimentos tributáveis sujeitos à declaração de ajuste no valor acima de R$ 23.499,15. Depois, uma outra condição de obrigatoriedade é aquela pessoa que teve rendimentos não tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva, no valor acima de R$ 40 mil. Também estão obrigados aquelas pessoas que têm bens e direitos, como imóveis e outros tipos de bens acima de R$ 300 mil. Aquelas pessoas que operaram em bolsa de valores e outros tipos de bolsas, ou também aquelas pessoas que optaram pela isenção na venda do ganho de capital na venda de imóvel para a aquisição de um outro imóvel no prazo de 180 dias, essas pessoas também estão. E, finalmente, aquelas pessoas que tiveram rendimentos decorrentes da atividade rural, valor de receita bruta acima de R$ 117.495,75. Bom, para a gente explicar para o telespectador qual é a diferença entre um bem tributável e um bem não tributável. É receita tributável, não tributável. Bom, a legislação do imposto de renda, ela estabelece algumas isenções e também rendimentos que não são sujeitos à tributação. Então, por exemplo, as contribuições para a Previdência Oficial.
esse rendimento não é tributável, né? E outros tantos, né? Doações, valores recebidos em doação são valores isentos, né? Então são várias as situações em que a legislação confere aquela isenção ao determinado rendimento. Outra dúvida comum é até que ponto colocar dependentes na declaração, né? Quem pode ser classificado como um dependente? Bom, o dependente, a primeira condição básica é que ele seja de fato dependente, né? Então, são várias as situações, né? A situação mais comum é aquela dos filhos, né? Os filhos que, naturalmente, que vivem às expensas do contribuinte, né? Podem ser colocados como dependentes. Na situação de eles serem maiores de idade, então, e se eles estão cursando curso superior até os 24 anos, eles podem ser considerados dependentes. E outras situações também, a própria, numa relação de cônjuges, né, o cônjuge pode ser dependente do outro, né? Por exemplo, uma pessoa que, uma criança que foi adotada também pode ser dependente. São várias situações na legislação que prevê essa possibilidade do dependente, né? O importante é que muitas vezes as pessoas esquecem é que uma vez que eu tenha colocado determinada pessoa como minha dependente, naturalmente havendo esse permissivo legal para tal, se aquela pessoa tem rendimentos, esses rendimentos têm que ser informados na declaração, né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um filho, o filho tem 19 anos, cursando uma universidade, é dependente, vive às expensas do pai e da mãe, mas trabalha, né, tem um rendimento, né? Esse rendimento tem que ser colocado na declaração. Existe algum limite para esse rendimento? Não, se o rendimento é tributável, ele tem que ser colocado independente do valor. Claro, ele pode entrar na faixa de isenção, né? Mas qualquer rendimento tem que ser informado na declaração, claro, sendo tributável como tributável, sendo não tributável como não tributável. Certo. Tu dirias que a maneira mais usual hoje em dia de entregar a declaração é baixando o programa pela internet, ou as pessoas ainda entregam muito presencialmente? Olha, as possibilidades de entregar presencialmente são muito limitadas, né? E a gente, eu não tenho esse dado para te dar agora, mas acredito que é um percentual muito baixo. Para entregar presencialmente, no prazo, a possibilidade única é entregar em disquete nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E hoje, grande parte dos computadores não tem mais unidade de disquete, né? Então a dica mesmo é a pessoa baixar com antecedência o programa e já se organizar. Exatamente. Tu achas que é necessário em todos os casos a ajuda de um profissional? Olha, o programa é muito fácil de utilizar. A ajuda do programa, as orientações que tem do programa, que até se relacionam à própria legislação, tornam o preenchimento da declaração muito simples. Eu diria que para a grande maioria das pessoas não é dispensável a ajuda de um profissional. Claro, a pessoa, por exemplo, operou em bolsa de valores, ou a pessoa exerce uma atividade rural, ou é um profissional liberal que tem um livro caixa. Algumas situações se tornam um pouco mais complicado, mas para aquela imensa maioria das pessoas, o assalariado, o programa ele é muito simples de utilizar, as orientações são muito fáceis e eu acredito que a pessoa não precise de uma ajuda, né? Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal da Câmara. Eu agradeço. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima edição.